O Gui, parece que deu algum problema no link aqui. Eu tô esperando. Tô mandando de novo aqui para as pessoas, tá? Peraí. Tá bom. Bom dia, pessoal. Tô dando mais alguns minutinhos para iniciar a nossa conversa de hoje. A gente teve uma dificuldade no link agora pela manhã, só para a gente ter os outros participantes também aqui conosco. Eu já inicio aqui. E bom dia, pessoal. Bom dia para quem está aqui presente conosco. A gente vai começar a reunião até em benefício do horário. De como a reunião ficar gravada depois, quem teve algum probleminha de acesso, depois a gente encaminha a gravação.
Obrigada pela participação de todos novamente. Esse webinar é um espaço que a gente separa mensalmente para falar um pouco sobre a nossa visão de mercado e também sobre as classes de ativos. E, por fim, a gente sempre fala um pouco sobre os nossos produtos que estão disponíveis nas plataformas de investimento. E trazemos também espaço para novidade. Então, depois que o Gui fizer a apresentação dele, eu trouxe, inclusive, uma novidade para compartilhar com vocês de um lançamento de um novo produto. E a gente vai falar sobre os 3 principais fundos que foram destaque no mês anterior. Novamente, obrigada pela participação. O nosso chat está disponível para perguntas e respostas ao longo do webinar. Gui, obrigada pela presença e está com você a bola. Obrigado, Nai. Prazer falar com todos. A gente sempre fica à disposição aqui para eventuais dúvidas. Após apresentações, podem nos mandar mensagens. Vamos primeiro contextualizar o cenário econômico antes de falar sobre os investimentos. E aí aqui temos a nossa visão da área econômica, onde a gente começa tangibilizando o cenário externo. E nesse cenário a gente tem que falar sobre o ciclo de queda da taxa de juros do Banco Central americano. As Fed Funds fizeram uma queda de 0,25 pontos percentuais em setembro, e é importante todo mundo entender que essa queda dos juros, ela ajuda a tirar pressão sobre os demais juros globais e também facilitar um pouco esse nosso movimento no mercado interno. Ainda assim, a gente vê esse movimento lá fora, continuando esse pace de 0,25 pontos percentuais na reunião de outubro, dezembro e março, tá? Deve dar uma parada ali em janeiro, como tradicionalmente se faz, por causa da mudança de mandato que a gente tem lá nos Estados Unidos. Então, é um fator relevante, mas a gente deve ficar com alguns cortes numa velocidade um pouco menor do que o mercado está projetando. Ainda assim, é uma queda de juros na nossa estimativa, terminando 2026 em 13,25, tá? Vou passar aqui um pouco das projeções. Para esse ano, a gente está com 13,75 de juros nos Estados Unidos e 13,25 para o ano que vem. Por quê, Guilherme? Por que essa queda acelerou, tá? A gente começa a ver um mercado de trabalho nos Estados Unidos estabilizado, com sinais claros de deterioração, tá? Esse é um fator relevante que faz com que a gente veja um mandato duplo americano. Para quem não sabe, os Estados Unidos ele tem um mandato não só de controlar a inflação, mas também de manter o emprego a um nível que eles entendem como satisfatório. E como a inflação ela começa a se manter um pouco mais estável, e convergindo para a meta deles, eles entendem que a preocupação com o mercado de trabalho começa a surgir efeito. Ainda assim, a gente tem uma inflação rodando na casa de 3%. Historicamente, se dizia que eles buscavam 2%, mas 3% parece que o Banco Central americano entende como um nível satisfatório. Ele ainda tem algumas pressões, a gente vê o núcleo trabalhando com um cenário um pouco mais alto do que a autoridade monetária gostaria, mas ainda assim é estabilizado em 3%, o que faz com que o Banco Central precise colocar menos pressão nos juros e possa trazer ele para um nível mais neutro. A gente não precisa estar com, obviamente, uma preocupação em manter um nível restritivo, mas também eles não devem ter tanta margem de manobra para reduzir os juros drasticamente. E é por isso que a gente mantém esse cenário aqui de queda para 13,25, tá? Lembrando, e é um ponto importante todo mundo entender, né? Não só essa fraqueza no mercado de trabalho, com uma inflação aí acelerando, mas menos intensa, mas principalmente com uma economia que começa a demonstrar claros sinais de desaceleração, o que faz com que a atividade monetária, a autoridade monetária americana reduza. Quando a gente vem para cenário brasileiro, a gente tem algumas similaridades. Primeira, né, a gente começa a ver uma desaceleração também do PIB, né, indicadores de crédito começam a demonstrar uma moderação, uma inadimplência que tem se elevado e
apesar do desemprego nas mínimas históricas, a gente tem uma questão principalmente no mercado de trabalho, que não cria tantas vagas de emprego, mas menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Isso faz com que o indicador caia, mas a gente tem uma estabilização de novas vagas. Então, um PIB que desacelera com menos vagas sendo criada mostra claros sinais de que o PIB deve desacelerar, tá? Outros catalisadores que a gente vê relevantes, né? Com comércio, mostram claros sinais também de desaceleração, indústria também está desacelerando, alguns têm uma defasagem maior e que acaba batendo no mercado de trabalho, mas isso deve começar a ser sentido, por exemplo, no desemprego no Brasil a partir dos próximos períodos. Então é algo que começa a preocupar o Banco Central, né? E aí a gente revê as nossas projeções aqui de PIB para esse ano para 2,1% fechamento 2025 e 1,8% para 2026, tá? Com num risco altista, ou seja, numa estimativa positiva, chegando no máximo no nosso PIB potencial de 2%, tá? Todos eles são indicadores que antecipam um movimento mais fraco do mercado brasileiro. Isso faz com que a gente possa ter uma redução da taxa de juros, assim como está tendo nos Estados Unidos. As nossas estimativas são que os juros vão cair para 2%. Contudo, e aí é um ponto relevante, apesar da economia estar desacelerando, ela ainda cresce. E, apesar da gente ter uma inflação estável, ela ainda está muito próxima do centro do teto da meta, né? Lembrando que o centro da meta é 3%, o teto é 4,5%, e diversas estimativas do mercado, seja do Focus, seja dos nossos economistas, prevêem que ela deve ficar próxima do teto. Só que isso aconteceu por alguns fatores. Entre esses fatores, a gente tem o dólar caindo no mundo, o petróleo caindo no mundo, né? E toda essa atividade monetária global desacelerando. Todos os catalisadores que algum deles pode ser revertido no ano que vem. E se isso acontecer, novamente o Banco Central fica aí refém de poder ver a inflação acelerando. O que a gente entende, né? Qual que é o nosso cenário? É um cenário de provavelmente juros ainda elevados por um período prolongado, tá? Uma Selic que deve permanecer estável, disso que a gente está falando, que ela está parada por praticamente um ano, né? A gente vê algumas reuniões aqui, né? Por exemplo, novembro e dezembro, né? Um reconhecimento de que a inflação está desacelerando, mas a gente até mudou um pouco o nosso viés comparado com o mês passado, aonde a gente esperava que os juros pudessem cair em janeiro, e eles devem iniciar o ciclo a partir de março do ano que vem. Ou seja, passa esse período sazonal de alta, que a gente tem principalmente em novembro e dezembro, férias, e período natalino, onde existe uma aceleração da atividade econômica, e a partir de março, com o reconhecimento dessa melhora da inflação, pelo menos que ele se manteve estável, mesmo nesse período de inflação maior, abre espaço para que o Banco Central comece a cair os juros. Um ponto relevante, diferentemente de muitas casas que estão apostando que os juros começam a cair esse ano, 0,25%, a gente está prolongando um pouco mais, mas entendendo que a partir do momento que ele reduzir juros, já vai começar com 0,5% de queda, ou seja, um movimento mais agudo, né, dessa variação dos juros, né? Os dados de inflação demonstram aqui que eles estão resilientes e é isso que o Banco Central precisa ver desacelerar, né? Apesar de aí serviço subjacente estar desacelerando, o núcleo ele ainda está num nível elevado, próximo ao teto, né? Mesmo que essa tendência de desaceleração esteja acontecendo, a autoridade monetária ainda precisa de um pouco mais de tempo para fazer com que essa inflação caia.
Alguns indicadores também que são relevantes e que ajudaram a fazer a inflação cair foi o preço das commodities. A gente vê agropecuária, metálica, energéticas, todas caindo e, consequentemente, isso tem feito efeito nos preços e tem ajudado ela a convergir com a meta. E o hiato que a gente vê aqui da inflação, ele demonstra que está caindo, mas a gente ainda tem uma preocupação de se ele vai ter desaceleração ou não, né? Por quê? Porque a gente teve uma apreciação muito forte do nosso câmbio, né? O real se valorizou muito. E isso aqui ajudou muito a nossa inflação convergir para a meta. O problema é que a gente não deve ver esse mesmo movimento a partir do próximo ano. A não ser que todo mundo acredite que o dólar vai cair, e quando a gente olha dólar global, a gente vê principalmente a moeda americana se depreciando contra todas as moedas em um dos maiores movimentos dos últimos anos. Se você acredita que vai ter esse mesmo nível de magnitude, a inflação poderia cair ainda mais. Mas na nossa visão, ela deve moderar um pouco mais essa queda e, consequentemente, a inflação que vinha desacelerando começa a voltar um pouco mais de pressão para ela. Por fim, só atualizando as nossas projeções, a gente trouxe um pouquinho, uma redução aqui na projeção 2025, ainda no teto da meta, mas levemente, 4,7, lembrando que a teto é 4,5. O problema é para o ano que vem. Uma expectativa em 4,3, né? Quando a gente fala, depende do câmbio, e o câmbio, se ele cair mais, a gente poderia ter uma expectativa vindo para 4, e isso que o Banco Central pode ser um dos catalisadores que ele está esperando que pode ser mais relevante, o outro as expectativas caírem, mas o fato é que a gente tem uma inflação aí convergindo para a meta ano que vem, se a autoridade monetária manter esse discurso hawkish, né? Que é um discurso mais conservador. O grande problema é que a gente tem um lado fiscal que não corrobora com essa tese, né? A gente não vê sinais de problema fiscal para 2025, mas para 2026 a gente acredita que provavelmente a arrecadação deve frustrar um pouco, né? Todos esses sinais de desaceleração econômica já começam a demonstrar que o governo deve ter um pouco mais de dificuldade, né? A gente não vê uma desaceleração significativa dessa arrecadação, mas também não vê uma melhora percentual grande. E nenhuma renúncia fiscal por parte do governo, exatamente porque é o período eleitoral. A gente está preocupado com as despesas do governo, elas podem ser elevadas, né? Algumas medidas dizem aí que a gente pode falar aí mais de 150 bi em questões fiscais, e a gente converge para o velho problema, que é o cumprimento da meta fiscal. Eu gosto bastante dessa tabela, porque ela acaba apresentando um pouco de como que está a nossa visão fiscal para 2025. O que a gente vê aqui, o resultado primário, até recentemente a gente tinha colocado aqui em 80 bi, já revisou de volta para 76, mas a gente vê um déficit fiscal de 76 bilhões, que é significativo. Ainda mais em um ano que a meta nem era zerar as contas, mas era a gente ter superávit fiscal. Acredito que muitos aqui concordam comigo que é difícil a gente ver um governo tendo superávit fiscal, ainda mais em ano eleitoral, né? Um ponto importante é que o limite inferior era para ser zero, e a gente está falando de menos 21 bilhões. Nas contas atuais, excluindo precatórios. Mas a gente acredita que deve vir outras medidas. Recentemente a gente teve aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais de salário. Esse valor não está aqui nas nossas contas. Existem outros benefícios que o governo está querendo dar em período de ano eleitoral. A gente fez até um estudo bem interessante, né? Algumas
acho que eu vou passar por aqui, que acho que é bem legal. Algumas medidas adotadas em outros governos, tá? Para tentar ter impacto sobre as eleições. Quando você olha, normalmente foi ou desoneração, né, ou redução de alíquota de impostos em combustíveis, né, zeragem de tributos federais em combustível. A maioria dos governos tentou fazer com que o preço do petróleo caísse e o preço do combustível ficasse um pouco mais acessível, porque esse é um catalisador relevante que impacta no nosso gasto do dia a dia. O problema é que, à medida atual, a gente já tem um petróleo em níveis historicamente baixos. Então, por mais que o governo possa reduzir ainda mais, a gente entende que tem pouco efeito dessas mudanças. E acho que o próprio governo já entendeu isso e já está buscando outras formas de fazer com que ele consiga trazer benefícios políticos que ele consiga capitalizar para o ano que vem, né? A gente viu alguns exemplos, né? Se eles fizerem alguma redução tarifária aqui de transportes públicos, né? Tirarem, por exemplo, isentarem as pessoas no Brasil inteiro de pagar transporte público só no domingo ou nos finais de semana, sábado e domingo, isso aqui poderia ter uma redução no IPCA de 0,16, o que para o Banco Central é significativa, né? A gente já tem uma busca da convergência da meta e também esse 0,16 aqui, caso venha esse benefício para a população, a gente poderia ter uma queda drástica, tá? Lembrando que ele é um componente de 1,6% do IPCA, né? Se a gente reduz em 10% esse custo, cai 0,16. E se você não tem esse gasto, né, a gente acaba tirando da amostra. As pessoas param de gastar, isso cai na amostra do IPCA. Então, são algumas medidas que a gente tem visto em cunho político que ajudam na questão da inflação, outras podem fazer com que as pessoas gastem mais, mas o problema principal continua, que é o cenário da dívida pública, né? Nosso cenário base que ela continua acelerando e para o ano que vem a gente tem uma aceleração ainda maior, né? Tudo depende, obviamente, também do crescimento. Aqui a gente tem uma comparação taxa de juros real, né, e crescimento, quanto que isso aqui impacta na dívida PIB, mas a maioria dos cenários continua demonstrando que não existe uma melhora estrutural, nem uma estabilização num horizonte relevante, né? E isso explica muito o movimento dos juros atuais. Aqui só para finalizar as nossas projeções, né? Lembrando, quem quiser depois pode pedir esse material para na AIA. A gente tem aqui diversos outros indicadores que eu não vou apresentar, senão a conversa ia ser mais de 2 horas. Mas eu acho que o que fica de lição aqui e que vocês podem tirar da nossa equipe econômica é um PIB desacelerando junto com a inflação. Ou seja, a taxa Selic ela está surtindo efeito. E, apesar desse movimento provavelmente mais prolongado, ela deve começar a cair nos próximos anos. Para o ano que vem, a gente tem uma expectativa de que ela chegue em 12%, né? A gente tem essa melhora, convergência da atividade, mas a gente tem um problema de dívida bruta que continua acelerando e os dados demonstram uma piora estrutural ainda maior, conforme as últimas informações que a gente teve. Vindo para mercados, apesar desse cenário preocupante dos juros mais longos, a gente teve uma melhora de performance tanto dos ativos de maior risco, bolsa de valores, pré-fixados e ativos indexados à inflação mais longo, como os curtos. Essa tem sido a tônica de 2025. A gente tem visto prêmio de risco, obviamente, premiar quem tomou esse risco elevado. E ele aconteceu principalmente porque a gente teve uma queda estrutural dos juros, né?
Para quem lembra, no início do ano a gente tinha os juros em quase 17%, ele acabou caindo aí para 14%, num vértice mais longo falando de 13%. Fato é que a gente teve uma melhora estrutural dos juros de longo prazo. Isso fez com que quem tomasse mais risco acabasse colhendo os frutos. Contudo, e é um ponto importante a gente destacar, a gente ainda tem uma estrutura termos de juros com 2 dígitos falando retornos acima de 1% ao mês. Juros de longo prazo que estruturalmente ainda é elevado e impacta a economia, né? E isso acontece muito porque a gente tem uma preocupação com relação a esses movimentos, tá? Movimento de dívida PIB, movimento de inflação, e como que a economia vai se comportar ao longo dos próximos anos, né? Essa melhora não foi tão significativa nos vértices longos como foi nos vértices mais curtos, e aqui que a gente entende que também existe uma oportunidade, né? Assim como taxas de juros reais, onde a gente fala de um novo normal entre 7 a 8% de ativos aplicados a NTN-B, inflação mais 7%, o que é bem alto. A gente, para o Brasil, isso aqui acaba impactando, né? A gente tem esse prêmio alto, e esse prêmio ele é significativo, porque no atual momento de juros laterais, estáveis, quando a gente olha numa janela de longo prazo, esses mesmos períodos que eles ficaram estáveis, 4 meses, 15 meses, 16 meses, 12, quando a gente compara a performance do CDI versus inflação pré-fixado, a gente vê que esses ativos pré e inflação renderam 155 do CDI, 174 do CDI, 300 do CDI, né? Ou seja, muito acima do que a taxa livre de risco rendeu, né? Isso apenas no movimento de lateralização. E a gente não está falando de queda, onde ele seria provavelmente um movimento mais significativo. Então aqui a gente ainda entende que existe prêmio, existe oportunidade, né? Quando a gente olha o nosso cenário de consumo de risco, a gente está hoje em aproximadamente 40%, ou seja, gosto de falar a expressão onde a gente está cautelosamente otimistas, e essa brincadeira, essa frase difundida na Faria Lima, apesar de parecer dúbia, ela resume um pouco. Por quê? Porque a gente está construtivo com o cenário econômico, onde existe uma convergência da inflação, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, a economia, apesar de estar desacelerando, ela é positiva porque ela ainda cresce, né? E apesar dessas questões do governo, principalmente questões fiscais, a gente ainda tem uma certa estabilização do mercado de trabalho e, consequentemente, das arrecadações, o que ajuda a minimizar o problema. Contudo, não vendo uma melhora estrutural, as negociações entre Brasil e Estados Unidos, não havendo aceleração, apesar da gente ter aí um aceno de que possa acontecer e que os presidentes possam se encontrar e possa haver um acordo, apesar de isso parecer estar no radar, a gente ainda entende que existe muito risco e que isso são águas aí um pouco mais turvas e que a gente não consegue prever. Diferente de um cenário econômico, onde a gente tem diversos catalisadores, na política a gente depende da cabeça de pessoas com interesses distintos, que a gente não consegue prever e não quer colocar nesse modelo. Por isso que a gente tem ficado mais otimista, mas ainda assim com certos receios de que o lado político possa impactar os nossos ativos. Visto isso, a gente tem feito posições um pouco mais táticas, investimentos mais longos, tentando aí consumir o risco em pré e NTNB longa nos vértices mais longos. Por quê? Eles ainda têm um prêmio de risco que a gente entende que é um pouco elevado. Nos vértices curtos e intermediários, a gente vê que o mercado já fechou boa parte dos ganhos.
e também porque são áreas que normalmente se toma menos risco. Agora, a gente prefere fazer uma posição menor, num duration mais longa, do que ficar aqui nesses vértices intermediários, onde eles já fecharam boa parte do movimento. Vindo para crédito, muito das carteiras que vocês têm, e a gente vai falar aí, principalmente sobre os produtos, a Nai vai comentar, a gente tem aqui o arrefecimento dos spreads de crédito, atingindo o menor nível aí do ano. A gente está falando de um IDA vindo a 1,28, normalizado, o que é, tirando outliers, né, ativos com spread maior que 3%, que provavelmente são ativos muito arriscados, a gente fala aqui de 0,95 de spread de crédito aplicado a CDI, né, CDI mais 0,95, o que é baixo para níveis históricos e bons pagadores é o que a gente tem em contrato, tá? Essa é uma indústria que segue com captação positiva, né? A gente teve alguns destaques aí no último mês, remarcações importantes de Cosan e Raizen. São dois ativos que tinham sofrido no mês passado e até fizeram um pouco desse movimento de alta. E com a aquisição do BTG, a entrada do BTG no caso da Cosan, que fez com que esses spreads voltassem a fechar. Bancos, instituições financeiras, a gente tem visto emissões financeiras com grande demanda, às vezes até 5 vezes o livro. Então, é algo que é bem relativo. Então, esse mercado está bastante comprador. Só que alguns cases estão começando a mexer. E alguns cases a gente fala principalmente de Ambipar e Braskem. Até vou passar aqui para a Nai comentar, mas só para vocês terem um exemplo, né? A gente teve remarcações aqui de Ambipar que caiu de 100% do par a 20%, ou seja, uma queda de 80% dos seus preços praticamente, né? Braskem também teve remarcação significativa, Elfa, Oncoclínicas, casos ligados ao Banco Master, Tanuri. Então, o importante apesar da gente estar tendo um céu de brigadeiro e muitas coisas positivas no mercado de crédito privado, ele ainda assim está chacoalhando. E diversos frutos estão caindo aí da árvore nesse cenário mais incerto, né? Exato, Gui, até vou pegar esse gancho, como você trouxe. Crédito não é, nem tudo é alegria, né? Então a gente começa a ver alguns nomes desde 2023 e agora novamente. E o que eu queria puxar aqui, um lembrete, né, e um gancho nesse tema para vocês a Bradesco Asset não tinha Ambipar em seus portfólios, então nossos fundos não tiveram aquele gap, né, aquela penalidade ali no momento que a maioria dos outros fundos do mercado tiveram. E Braskem, que vale perguntar, vale avisar, né? Muita gente tem nos perguntado. A gente tinha uma posição muito pequenininha em alguns fundos, por exemplo, algo na casa de 0,10% do PL, em 2 fundos de maior concentração de crédito que nós temos aqui, que é o caso do Ultra e Ultra Prev. A gente já falou com muitos parceiros do mercado que nos perguntaram, mas eu quis ratificar aqui na reunião para vocês. E ali finalizar dizendo que Ambipar principalmente, né, que a gente vê a marcação um pouco mais drástica, Bradesco Asset ficou de fora mais uma vez, tá? Isso só para ratificar a nossa qualidade e nosso cuidado nas aprovações de crédito aqui dentro, tá bom? Obrigada, Gui, pode seguir. Ou se tiver algum comentário, também fica à vontade. Perfeito. Assim, essa seletividade, eu sempre falo, não é qualquer ativo a qualquer preço, tem que conhecer os nomes. A gente tem uma estrutura aqui com mais de 24 pessoas na mesa de crédito acompanhando, seja setorial, seja participando do comitê de crédito, contatos diretos também com renda variável para nos passar essas informações. E principalmente é uma mesa bastante ativa, tá? Essa atividade que a gente consegue ver no mercado como crédito privado, que, diferente de renda variável, bolsa, a renda fixa ela é um pouco mais opaca, né? A gente tem negociação aí diretas entre os dealers e consegue se fazer uma diferenciação nos preços. Quando a gente vai a mar aberto, que é mercado secundário, no relativo, a gente nos últimos meses tem feito muito mais vendas do que compras. A gente não quer participar desse mesmo mercado que está todo mundo participando.
Inclusive, ó, a gente é tão ativo, a gente negociou só esse ano 39 bilhões, mais do que o ano passado inteiro, e ainda tem 3 meses. Então a gente tem feito essas compras e vendas tentando aumentar os nossos spreads. Mas como é que a gente enche a nossa carteira principalmente? E como que a gente consegue oxigenar os ativos e fazer com que a gente tenha uma melhora nos spreads? Principalmente no mercado primário. E essa é uma das nossas grandes vantagens como instituição. A Bradesco Asset, em parceria aí com o BBI e com diversos outros originadores, consegue fazer aquisições do mercado primário inteiras ou parciais, né, o private placements ou club deals, que a gente chama, e, consequentemente, dando um cheque em banco, fazer uma compra inteira com uma taxa melhor, e principalmente de ativos que a gente gosta, que a gente entende. Então, a gente acaba, muitas vezes, renovando a nossa carteira, fazendo com que a gente tenha ativos de qualidade sem precisar competir com outros players, né? Outro mercado que tem chamado bastante atenção para nós é os ativos incentivados, onde esses têm tido uma queda dos spreads de crédito ainda maior. A gente fala aí de ativos incentivados pagando menos 0,30, 0,33, que seriam ativos ligados à infraestrutura, isentos, né? Boa parte deles são similares, mas aonde as carteiras têm tido vencimentos cada vez maiores, durations maiores, e spreads mais amassados. Aqui tem uma questão não só de demanda, de captação, mas principalmente de uma busca de um benefício fiscal. Para quem não viu, teve a MP 1303, onde ela buscaria uma renúncia fiscal de diversos ativos que hoje são isentos, LCI, LCA e assim por diante. A gente, até o presente momento, acredita que isso talvez não deve passar. Talvez tenha uma mudança com relação ao imposto, indo para 17,5%, ao invés de ser uma tabela regressiva, de 22,5% caindo para 15%. Mas aqui, a gente fez até um exercício, né? Calculando qual que é o spread médio e qual que seria o carrego, né, com um benefício de 15% e 17,5%. E quando a gente olha no histórico, apesar dos spreads estarem em níveis historicamente baixos, né, rendendo menos do que um título público, quando a gente faz o gross up, que é esse cálculo levando em conta o imposto, e uma mudança de imposto de renda indo de 15 para 17,5, a gente vê que, na verdade, o spread atual ele está estável, lateral, com a média histórica. Então, assim, existe uma demanda grande por parte dos investidores e um spread que não estaria ainda assim tão amassado, que ele poderia cair ainda mais, principalmente ativos de qualidade, porque, calculando o grosso sapado, ele estaria numa média histórica, tá? Essa é um pouco da nossa visão, a gente está um pouco ainda otimista com relação a essa classe de ativos, né? Assim como o FDICs. E aí eu sei que a Nai vai falar um pouco desse produto logo mais, eu já estou me encaminhando aqui para as partes finais, mas no movimento de spreads mais amassados, a gente pode pontuar, buscar outros nomes, e é o que a gente não quer fazer, a gente prefere trabalhar com nomes que a gente entende, ou forma B, buscar estruturas que sejam mais flexíveis e customizáveis, além de pagar spreads maiores. Essa é uma das operações de FDICs que a gente tem estruturado aí desde 2020, 2021, tem diversos produtos nas nossas carteiras. A gente vai lançar alguns produtos para vocês também, que esse produto está ficando cada vez mais atraente também para o investidor de varejo no momento atual, mas é uma indústria que a gente vê crescente e que ela pode ajudar a rentabilizar bastante a carteira dos investidores, assim como eles têm feito para os nossos fundos, né? Novamente um momento de não escolher qualquer ativo a qualquer preço, é conhecer os nomes, né? Também tem o mercado offshore, onde a gente consegue aplicar um pouco mais para os ativos, mas aqui um pouco da nossa visão de crédito, para vocês entenderem, onde a gente está um pouco mais pessimista com os corporativos, no geral, entende que as taxas já estão um pouco mais amassadas e que poderia haver uma
volta, principalmente de alguns spreads, principalmente um risco de contaminação. Acho que casos Braskem, Ambipar, podem fazer com que outros ativos que, apesar de não terem nenhuma relação direta, façam com que os investidores tenham uma preocupação de que esse setor possa sofrer e, consequentemente, retornar. Então, a gente está um pouco mais negativo no corporativo, estável em bancários e offshore, entendendo que existe prêmio, mas é importante conhecer os nomes. E incentivados, a gente ainda acha que dá para tomar nesse nível de taxa, mesmo tão baixa, por uma questão fiscal e menos por uma questão estrutural, tá certo? Para finalizar, a renda variável, a gente está aí com um ano bem positivo para a Bolsa, como eu falei, ativos de risco têm rentabilizado. Não é só a Bolsa Brasil, mercados emergentes no geral têm andado. Ainda assim, a gente sabe muito bem, né? E aqui eu vou fazer o gráfico tradicional de que a bolsa ela continua barata para níveis históricos. E como eu falei para vocês, os juros ainda não caíram tudo que deveriam cair, ainda tem espaço para a gente poder ter esse movimento. Alguns setores acabam se destacando, né? Saúde, bancos, educação, tecnologia estão tendo uma performance melhor, enquanto commodities, como eu falei, os preços estão mais em baixa e, consequentemente, as suas ações sofrem mais. Mas ainda assim, com a bolsa subindo 17%, com as commodities em queda, demonstram como o nosso mercado ainda tem potencial, né? Os juros, catalisadores positivos, bolsa ainda barata, commodities podendo voltar, e investidores institucionais alocados na sua mínima histórica, né? A gente vê muita gente ainda preocupada em alocar em ações, mas mesmo com a bolsa subindo, eles ainda receosos. Se a gente tiver uma melhora significativa, a gente tem visto pelo menos uma estabilização dos alocadores, não retirando recursos, mas pelo menos mantendo. Se eles começarem a entrar novamente, a gente tem um terceiro catalisador aí que seria relevante para a renda variável. Além do fluxo estrangeiro, né? Isso aqui a gente nunca pode deixar de prever. Eles têm feito movimentações expressivas aí no mundo. Uma conversa mais amigável entre Brasil e Estados Unidos pode ajudar isso. A gente já está aí com o fluxo na máxima do ano, isso sem grandes negociações. Alguma melhora que seja na margem já pode destravar bastante preço e fazer com que esse mercado ande. Era isso. Passo para a Nai, produtos. Obrigada, Gui. E obrigado pela aula de sempre. Quem tiver dúvidas ou se tiver alguma curiosidade, algum ponto, pode falar com a gente aqui ao longo da apresentação. Bom, aqui na parte de produtos, gente, a gente trouxe uma novidade, um lançamento de um produto, que é o Bradesco Atos. É o primeiro FDIC da Bradesco Asset aberto para captação do público ali qualificado, mas quando eu digo aberto também é para fora do Banco Bradesco, porque a gente já tem algumas estruturas de produto FDIC fechados aqui dentro, mas para fora do Bradesco a gente nunca tinha vindo. E a gente lançou o Bradesco Atos há cerca de 15 dias. Ele já está disponível nas plataformas, está aberto dentro do BTG Pactual. Então, para quem vai investir via conta e ordem, tanto consultores, family offices, assessorias de investimento. E também está disponível sob demanda na parte de AWS na XP. O que consiste esse produto, para contar um pouquinho para vocês? Ele é um FIC de FDIC, então ele é um FDIC que não conta com a estruturação de ativos da Bradesco Asset, mas na compra de cotas de FDICs de grandes parceiros que a gente tem, grande parte desses FDICs são FDICs que não são acessados pelo mercado, tá? Eles são, digamos, produtos mais exclusivos, com uma alocação majoritária em cotas sênior. Hoje, inclusive, a carteira só tem cota sênior, tá? Contando um pouquinho desse produto, ele é um produto que já está com a carteira montada. A gente veio estruturando esse produto desde o final do ano passado, tá? Ali em meados de agosto, outubro. E agora a gente só está basicamente transferindo os ativos desse pool que a gente foi consolidando para esse novo veículo, tá? Ele já tem hoje cerca de 20 ativos em carteira, tem um objetivo de retorno líquido, já desconsiderando o IOF e as taxas de administração do fundo de CDI mais 2%.
já está alocado na casa de 98% do fundo em FDIC, e a gente tem uma diversificação setorial bastante relevante, como a gente vê nesse gráfico da esquerda, o gráfico de pizza ali na esquerda, tá? O legal de comentar é a taxa desse produto ela é de 1% e o prazo de liquidez dele é de 90, tá? Depois eu também compartilho essas informações. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, pode seguir, Gui, tem problemas. A gente trouxe para mostrar para vocês como está a rentabilidade desse produto desde o seu início, em agosto, olhando, claro, o fundo master, que foi onde a gente foi compondo o portfólio, tá bom? Quem tiver mais interesse e quiser conhecer mais o produto, pode agendar uma reunião aqui com o time comercial ou nos pedir o material que a gente encaminha, tá joia? E agora a gente segue falar um pouquinho dos nossos fundos abertos, os fundos que a gente já tem disponível e que são queridinhos aqui dos nossos parceiros, né? A gente começa então destacando o Bradesco Bancos 2, que é o nosso fundo de crédito bancário, fundo D0, teve um resultado levemente acima do CDI. Fundo, como o Gui bem comentou ao longo da apresentação, né, os nossos fundos rodaram bem em linha com o carrego. Mas o destaque aqui no Bancos 2 veio para as letras financeiras sênior, subordinadas e perpétuas de algumas instituições, como a Caixa Econômica, Safra, Bradesco e Votorantim. Então, esses foram os destaques. Seguindo para o Bradesco Zupo, que também teve uma rentabilidade super atrativa nesse mês, 106,15% do CDI, a gente destaca como as maiores contribuições os ativos bancários, que foram LF sêniores e subordinadas de Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Na parte de ativos corporativos, o destaque veio de Localiza, Açaí, que é Sendas Distribuidora, Grupo Boticário, e TAG. E aí, na parte de papéis que foram mais detratores de resultado, a gente tem Cosan, Atacadão, CGT Eletrobras, que tiveram detraíram um pouco de performance da carteira, tá? Mas mesmo assim, como a gente vê, um resultado extremamente atrativo. E por fim, não menos importante, na verdade é um grande finale aqui, o nosso fundo de debêntures incentivadas Rediado, que é o debêntures incentivado CDI 2. Produto que está disponível para locação em algumas plataformas, principalmente o BTG, tá? O destaque dele, positivo, vem principalmente para a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que é do Grupo Equatorial, Copel e AES Brasil. Já ativos como Raízen, Companhia Elétrica Jaguará e Rio Casca Energia foram detratores de performance na carteira. Mas aqui eu não posso deixar de trazer o resultado excepcional que o fundo trouxe neste mês, na casa de 2,23% nominal e quase 183% do CDI. Lembrando que esse aqui é o resultado sem a gente fazer o gross-up. Então, a gente tem um resultado ainda mais atrativo quando a gente faz a conta da isenção de imposto que o fundo tem. A gente sabe que nos últimos 2, 3 meses, com todo esse questionamento da tributação dos ativos isentos, a demanda por esse tipo de fundo cresceu, mas como a gente viu naquele gráfico que o Guilherme mostrou ao longo da conversa, a gente olhando o spread gross-upado, a gente entende que ainda está muito em linha com o que a gente vem observando nos últimos tempos. Então, a gente ainda entende como uma excelente oportunidade de alocação. Bom, gente, do nosso lado, a apresentação era isso. Queria agradecer a participação de todos vocês. Vou deixar um recadinho aqui no nosso chat, convidando vocês para participarem da nossa comunidade do WhatsApp e também seguir a gente nas redes sociais. Essa comunidade do WhatsApp que eu compartilhei, ela é justamente o local onde a gente manda os materiais mensalmente para vocês, faz convites, divulga conteúdo. Então, a ideia é uma forma mais rápida da gente se comunicar com vocês. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Obrigada mais uma vez por esse bate-papo aqui essa manhã. No que vocês precisarem, estamos inteiramente à disposição. Deixei nosso e-mail no chat, caso vocês tenham alguma dúvida. E agradeço a participação de todos. Obrigada pela apresentação também, Gui. Obrigado, eu. Tenham todos um ótimo dia. Ótimo dia, gente. Tchau, tchau.